Deus é fiel. Ele está agradecendo a cada inscrito do canal. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, porque é só Jesus que pode nos ajudar, só Ele que pode nos salvar. Então que nós venhamos se apegar mais a esse Jesus que nos ama, que tem o melhor para nós. Então que você venha se apegar mais a Deus. O tempo em que nós vivemos, nós temos que se apegar mais a Ele. Nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. E Jesus está às portas. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Esse Jesus é tremendo. Ele que é o nosso melhor. Creia nele, creia que ele existe. Creia que ele criou os céus e a terra. Ele te convida nesta hora a entregar a vida para ele. Ele te convida neste momento, entregue a sua vida para ele. Ele é fiel, Jesus é fiel. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem de Deus. Deus venha falar com cada um. Uma mensagem, nós vamos estar iniciando aqui pelo versículo 3 do capítulo 11 do livro de Hebreus. Vai falar assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, olha só como Deus ele é maravilhoso. Deus ele criou todas as coisas. Deus ele criou o universo, Deus criou a terra. Deus nos formou do barro. Essa é a fé do cristão. A fé do cristão tem que estar embasada nisso aqui, Tem que ter a certeza que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tem que ter certeza que Deus criou todas as coisas, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então é só Deus que pode fazer isso aí. É só Deus que pode enviar uma palavra à tua vida e você ser curado. Se você crê em Jesus, ele está te curando nessa hora. Se você crê, Jesus ele está te libertando nessa hora. Então imagine só, Deus ele criou os céus e a terra, Deus ele criou o universo, Deus criou tudo através da palavra. E se você crê, ele pode mudar a tua vida neste momento, nessa hora. Se você crê, se você aceitar a palavra dele, se você deixar a palavra dele entrar no teu coração. Olha só, aquele centurião foi atrás de Jesus porque o servo dele estava acamado, e esse centurião ele vai dizer, envia uma palavra e meu servo será curado, e o meu servo será sarado. É esse Jesus em quem nós cremos, em quem nós servimos. Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos libertar, ele é poderoso para nos curar. Mas o principal é a salvação, a vida eterna, e nós temos que crer nisso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então esse é o nosso Deus que criou todas as coisas. E o livro de Gênesis vai falar tudo isso. Então nós, cristãos, nós temos que conhecer a nossa história. Nós temos que conhecer o Deus em quem nós acreditamos. O livro de Gênesis vai contar a história da humanidade, a história da criação. Então que nós venha conhecer a nossa história, conhecer da onde nós viemos,
E Gênesis vai contar tudo isso. No capítulo 1, do versículo 1 ao 25, vai ser o começo do mundo, onde Deus ele cria os céus. Vai lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 25, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então olha só o que Deus faz. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E olha só como Deus é maravilhoso. Então Deus ele criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra através da palavra, e aonde estava sem forma e vazia, ele transformou, e é isso que ele faz nas nossas vidas. Eu não sei qual que é a dificuldade, não sei qual que é o pecado que você tem, porque todos nós somos pecadores. Então, o que Jesus ele faz? Ele transforma aquele que roubava, aquele que a sociedade não dá mais crédito, que a sociedade diz que não tem mais jeito. Jesus ele pega essa pessoa e transforma. Ele transforma das trevas para a luz. É esse Jesus, ele transforma a prostituta. Jesus ele transforma o traficante. Jesus ele transforma o ladrão. Jesus ele transforma todas essas pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer coisas erradas. Elas deram brechas, elas foram usadas pelo inimigo, sim, mas Jesus liberta essas pessoas. Jesus ele transforma essas pessoas. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Então Deus ele vai criar a terra, criou os céus e a terra. Aí, e Deus, ali no versículo 7, Deus fez o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã e segundo dia, e Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produz a relva através da palavra. Olha só como que Deus é maravilhoso. Deus disse que a terra produz a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Esse é o nosso Deus. Deus ele enviou uma palavra para mim, para você, aquele que a terra produz a relva, e começou a produzir através da palavra. Então Gênesis vai contar a história da humanidade. Gênesis vai contar a história do começo do mundo, vai contar o começo da raça humana, que é ali em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Então, no versículo 26 do capítulo 1, 26 até o capítulo 2, do versículo 1 ao 25, vai começar a raça humana. Aí Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, o começo do pecado no mundo.
E Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 24, começo da promessa da redenção. Então é esse o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Por isso nós temos que crer nele. Em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 15, é o começo da vida familiar. Gênesis capítulo 4, do versículo 16, do capítulo 9 ao 29, do versículo 1 ao 29, é o começo da civilização humana. Então por isso nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que examinar, conhecer a nossa história, conhecer da onde nós viemos, porque a palavra de Deus é verdade. O que está contido na Bíblia são as palavras de Deus. É um manual para a nossa vida, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, do capítulo 4, versículo do 1 ao 16, capítulo 4, do versículo 16, aí vai até o 9, capítulo 9, do versículo 1 ao 29. Então, nós temos que examinar toda a palavra. É o começo da civilização humana. Aí, Gênesis capítulo 10 ao 11, o começo das nações do mundo. Gênesis capítulo 12, é o começo da raça hebraica. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso que criou todas as coisas. Então nós temos que crer que Deus criou todas as coisas. Nós temos que crer que Ele criou através da palavra. Olha só o que vai dizer Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então nós olhamos o céu, nós olhamos a lua, o sol, a natureza. Tem a mão de Deus ali que Ele criou tudo com perfeição. Mas o homem que destrói as coisas. Mas Deus, Ele fez tudo perfeito. Então Deus Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele só quer o nosso melhor. Deus, Ele quer que nós venha cada dia mais se apegar a Ele. Deus, Ele quer que nós venha ter intimidade com Ele. Então, através da natureza, nós sabemos que Deus criou. Nós vemos a mão de Deus ali. Quem conhece a palavra fica maravilhado com as coisas que Deus fez. Imagine esse Deus poderoso que criou os céus e a terra, criou tudo que há, o universo. Ele quer que nós venha se relacionar com Ele. Ele quer que nós venha se aproximar dEle. Ele quer que nós venha morar a eternidade com Ele. Se não fosse assim, Ele não enviaria Jesus Cristo para morrer por nós. Então é só esse Deus maravilhoso. Nós temos que crer na palavra dEle. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós temos que dar ouvido ao que Deus está falando. Nós temos que dar ouvido aos sinais. E Jesus, Ele quer falar comigo. Jesus, Ele quer falar com você. Mas você tem que abrir o teu coração. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E vai dizer assim, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio
o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra quer no céu. Então Deus, ele quer que nós venhamos se reconciliar com ele. O ser humano venha se reconciliar com ele. Então Deus, ele está nos dando uma oportunidade todos os dias. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para ele. Jesus está com saudade de você. Jesus, ele quer que você venha se reconciliar com ele. Deus, ele está nos dando a oportunidade de nós a cada dia mais se relacionar com ele, ter intimidade com ele. Esse Deus é maravilhoso. Querer que os seres humanos se relacionem com ele, é só esse Deus. É só esse Deus, o Criador dos céus e da terra. Ao Salmo 19, versículo 1, que vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus que se preocupa com nós. Mas nós temos que aceitá-lo. Não tem outro caminho. É só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, ele é o caminho, é só ele. Não tem outro intermediador entre Deus e o homem, é só Jesus. É só Jesus, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, é só Jesus. É só ele, é só Jesus, é só ele que pode te salvar. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Salmos de número 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então é só esse Deus que nós temos que confiar. Olha só o que ele vai dizer no verso 10 do capítulo 33 do Salmos. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Então nós estamos vendo situações acontecendo no mundo, mas Deus está no controle. Nós não devemos temer. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não devemos temer. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Esse é o nosso Deus. Quando Deus está na nossa vida, e quando nós estamos na presença de Deus, nós não vamos temer. Quando nós temos essa confiança, nós não vamos temer. Pode estar tendo a guerra aí no mundo, mas o cristão que confia em Deus, o cristão que está na presença de Deus, ele não vai temer. E Deus, ele quer que eu e você se aproxime mais dele, se apegue mais a ele. Porque daí ele vai passar conosco as lutas. Assim como quando Daniel estava na cova dos leões, Jesus estava com ele lá. Nada aconteceu com Daniel. E assim também quando Misael, Ananias e Azarias estavam na fornalha,
Eles foram lançados na fornalha e o quarto homem estava lá. E é Jesus que era esse quarto homem. Então, quando nós temos Jesus, quando nós cremos na palavra dele, pode nos lançar na fornalha. Jesus ele vai estar conosco lá. Nós vamos passar, mas Jesus ele vai estar conosco. Jesus ele vai estar no barco conosco. Jesus vai estar na cova dos leões conosco. Então Deus é maravilhoso, Deus ele é fiel. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és, Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus de te adorar. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, Deus tiraste da terra do Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. No versículo 7 aqui, ó. Tu és o Senhor, Deus que escolheste Abraão e tiraste da terra do Ur dos caldeus e puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel diante de ti. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que ser fiel a Deus. Deus ele vai nos guardar. Nós lermos a história de Abraão, ver o que Deus fez na vida de Abraão, é tremendo. E Deus ele quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Deus ele quer que nós venha confiar nele. Se Deus criador dos céus e da terra, então a palavra de Deus vai confirmar que Deus criou todas as coisas, que Deus sustenta, que Deus guarda aqueles que procuram agradar a ele, que procuram ser fiel a ele. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo... Hebreus capítulo 1, versículo 10. Vai dizer assim, ó. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então esse é o nosso Deus. No versículo 11: eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como vestes, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso nós temos que se apegar a esse Deus que criou os céus, que criou a terra, e Ele quer que nós venha confiar nele. Ele quer que nós venha ter intimidade com Ele. Olha o que vai dizer Isaías capítulo 4, Isaías 42, Isaías 42, versículo 5. É só Deus que pode fazer isso. Isaías capítulo 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os atendeu e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela.
Então esse é o nosso Deus que dá o ar para nós respirarmos. Por isso nós temos que ser grato a Deus. Por isso que nós temos que glorificar Ele. Glorificar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. Então que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione, que Deus a cada dia mais venha se mostrar, que você venha abrir o teu coração para esse Deus. Abra o teu coração para Deus, deixa Deus entrar na tua vida. Amém? Deus abençoe.